Bom, pessoal, então voltamos a falar do assunto tendências do mercado de arte e repercussões nas bienais, no mundo da arte, de uma forma geral. Então, voltamos aqui com a Vânia Piloto, a Lena Kurtz e a Jane Guimarães. Eu sou o Deri Ferreira e nós somos do Surto Criativo. Estamos aqui para falar descontraídamente sobre a arte e tudo que envolve o mundo da arte. Então, nosso último encontro, nós falamos das tendências, que foram tendências apontadas pelo Lucas Albuquerque, um grande curador brasileiro, que inclusive é curador da SP Art, e ele escreveu um artigo falando justamente sobre as tendências do mercado de arte, que são percebidas nas bienais ao redor do mundo, em todos os lugares. Então, nós falamos primeiro sobre arte têxtil, e aí envolve também arte de manufatura. Nós falamos de arte não figurativa e falamos também de ecologia queer, que, na verdade, nós também acrescentamos arte não binária e arte que eu chamo de arte identitária, por falta de uma palavra que identifique melhor. E então nós já temos esse gravado, só vocês assistirem, para não perderem o fio da meada. Então, hoje nós vamos voltar com arte digital, arte que também chamo de arte, ciência e tecnologia, e também o retorno da performance, se bem que a performance nunca deixou de existir, mas hoje ela está ganhando grande importância, que, na verdade, eu também vejo muito em relação a isso, a arte efêmera, também vamos falar sobre isso, e os projetos site-specific, que eu também relaciono às instalações. Então, de brinde, nós teremos um pequeno assunto sobre a geração Z e falaremos sobre nossa exposição em Barueri, que vai acontecer no início de março. Então, vamos lá. Sobre arte digital, arte feita digitalmente, arte feita com IA, então, essa parte de robótica, vocês se sentem confortável ou vocês têm algum tipo de preconceito em relação à arte feita por IA? O que vocês acham disso? E, Vânia, você pode, então, começar? Sim. Então, embora eu tenha consciência, né, de que essa arte digital está em alta, né, e que nós temos que nos apropriar dela, porque daqui para frente ela vem cada vez com mais força, né, e que ela é uma interação entre o ser humano e a máquina, né, assim como orgânico e não orgânico, para trazer, assim, uma interação com o mundo. Então, embora eu tenha toda essa consciência, eu tenho dificuldade, porque Sim. eu venho de uma geração em que a nossa arte era muito manual, que foi o que o Ganes falou na outra live, né, em que tudo era feito realmente com as nossas mãos. Então, o que eu acho que nós todos que temos essa dificuldade temos que fazer? Nós temos que tentar, temos que experimentar, temos que nos atualizar, e é o que eu estou tentando, né, de uma certa forma. E acho que ela vem, assim, para revolucionar, né, porque através da arte digital nós conseguimos falar sobre todos esses temas que nós citamos na live anterior, né, que é a modernização, as questões do meio ambiente, as questões climáticas, enfim, tudo que nós estamos vivendo no nosso planeta atualmente. Então, cabe a nós, enquanto artistas, né, nos apropriarmos dessa arte e ir migrando aos poucos e fazendo também uma junção da nossa arte com a arte digital. Podemos unir as duas, né? Mas eu tenho alguma dificuldade ainda. Eu acho que todos nós da nossa geração temos um pouco essa dificuldade, mas eu acho que isso é uma coisa que, assim, não temos como mudar, infelizmente, não temos como mudar, nós temos que nos adaptar. E é lento, né? Acho que é um processo lento para que a gente consiga, né, se apropriar dessa nova arte, né, que está com tudo ainda. Quando eu estive na Bienal do Mercosul, Sim. A gente conseguia ver algumas instalações, né? Aquela coisa. É interessante, é lindo, é uma arte bonita, eu admito, é belíssimo. Mas
aquilo, é inovador. Para mim, eu tenho dificuldade, então só admiro. E eu vi também que eles abordam de tudo, assim, né? Não tem uma... Mas é bem interessante, é criativo. Eu acho que não há, eu concordo com a Vânia, não temos mais como fugir, mas para nós, para nossa geração, é mais complicado um pouquinho. Mas é belíssimo, está vindo com força. Eu percebi muitos esses vídeos, essas videoinstalações lá na Bienal. Tinha muito. Então, mostra que nas Bienal, nas galerias, está vindo com força total. Lena, você quer falar alguma coisa? Não, sim, com certeza. Não, assim, eu só queria, assim, dizer que eu queria, assim, contar rapidamente uma experiência minha, né, que assim, eu sou inicialmente, a minha formação é como jornalista, eu trabalhei muitos anos, né, como jornalista, enfim, cumpri a minha missão, e durante o período, como eu sempre tive realmente esse viés artístico, eu acabei já tardiamente fazendo vestibular para Federal aqui do Rio Grande do Sul, né, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Artes, e acabei cursando, então, o curso de artes visuais, né, no qual eu me formei também. E quando eu entrei, assim, eu ficava assim, né, como eu já tinha assim aquela minha bagagem, né, eu tinha muita pena da gurizada que entrava, né, porque era bem distinto, assim, eram 3 níveis geracionais, né, então era gente mais ou menos da minha faixa que eu tinha na época, né, assim já, né, adentrada nos aninhos, né, tinha gente assim na faixa ali dos 35, 40, eu já tinha 50 quando eu entrei, e tinha gurizadinha nova ali, dos 18 anos, 20 anos, entrando no curso. E eu olhava para eles e pensava, meu Deus, né, eu tinha muita pena, eu falei, meu Deus, eles estão começando a vida deles num meio tão difícil como é o meio da arte, né, de tu fazer uma carreira, né. Lá vinha eu com o meu pensamento da geração, eu sou baby boomer, né, da geração lá do pós-guerra, né, do século XX, e achando que assim, aquela construção roteirística, né, de estudar, se formar, acabou ali a tua formação, aí vai trabalhar, e aquela coisa toda que eu já tinha comentado na outra live, quem não viu que assista, por favor, né, que a gente também falou de muitas outras coisas bem interessantes. E eu morria de pena. E por outro lado, eu comecei a ver que eles tinham tanta destreza no digital, e eles enrolavam no início ali os professores, né, porque eles faziam assim descaradamente copiar e colar, ou copiar e colar, né? Mas os professores foram ficando, os professores eram praticamente todos da minha geração, foram ficando muito mais malandros do que eles. Então, assim, sabe, demorou um pouco, mas em seguida eu falei, isso aqui. E perdemos a conexão da... Eu quero dizer, oi. Perdemos a conexão com você, mas pode falar que já voltou. Tá. Não, aí assim, o que eu quero dizer é que as coisas vão sofrendo adaptações, entendeu? Sim. Porque a mente humana, né, ela é muito plástica, e tem isso que a Vânia falou, seja devagar, seja depressa, mas a gente acaba se inserindo no contexto, né? A gente acaba tendo que vivenciar, porque mesmo que a gente seja geração baby boomer, baby não sei o quê, geração millennial, a gente é humano, né? Então a gente está vivo agora, nós todos somos contemporâneos. Então eu penso assim, eu tomei um susto, de fato, a primeira vez que eu vi uma NFT, aquelas, né? Um amigo meu falecido, um pintor famosíssimo daqui, talvez um dos maiores que nós tivemos entre alguns tantos, né? Que foi o Fernando Baril, né? Que eu cumprimento, né? Já passou para o outro lado. E quando ele viu, ele me mandou um vídeo, Silena, acabaram-se os artistas, né? E eu fiquei assim, apavorada, era uma máquina fazendo um mural, assim, que nem uma impressora enorme, um mural de uma parede imensa, né? E eu digo, meu Deus, mas hoje eu não penso assim mais. O que eu tenho visto, nós vamos falar daqui a pouco na geração Z, né? Nos millennials também, e eu vejo assim, eles estão se voltando muito para as coisas analógicas, sabia? Eles têm um interesse grande em máquinas fotográficas analógicas, em equipamentos analógicos. E também uma outra coisa que eu acho bem auspiciosa, eu abaixo a repressão, né, como jornalista da escola clássica, mas eu acho que é importante o que está acontecendo, por exemplo, na Austrália,
que houve uma proibição, né, de utilização nas escolas de celulares e equipamentos para não distrair o foco, porque está criando muita ansiedade, muita depressão no meio da gurizada, e eu acho que a gente tem que proteger a nova geração a qualquer custo, sinceramente. Acho mesmo, proteger a saúde mental. E agora a Grã-Bretanha, né, está discutindo isso também. E as grandes ideias geralmente vinham, né, agora não mais, mas surgiam de vanguarda na Grã-Bretanha, né, durante muito tempo. Sim. Então, eu acho que é importante que haja essa discussão. É isso que eu quero dizer. Claro. Mas a gente vai Então, se adaptar. sim, claro. Então, eu, assim, de minha parte, eu entendo que a arte e a ciência sempre andaram juntas. As grandes evoluções na arte sempre foram associadas à ciência, as grandes descobertas. Então, assim, você vê, por exemplo, o tubo de tinta. Quando a tinta pôde ser colocada em tubo, mudou completamente a maneira como os pintores se relacionaram com a pintura. A própria tela, não sei se todos sabem, mas a tela ela foi uma descoberta, foi feita a partir das velas dos grandes descobrimentos. É uma invenção a partir das velas dos navegadores, que percebeu-se que elas eram resistentes, e aí então passou-se a usar como superfície para pintura. E assim por diante. Temos depois a máquina fotográfica. Então, a ciência e a arte, elas andam juntas. Então, na verdade, não tem muito como a gente sequer cogitar a possibilidade. O que eu não consigo perceber ainda é para onde vamos e como isso vai se definir, porque ainda é tudo muito novo, mas que já está acontecendo, isso não temos dúvida. Inclusive, assim, na exposição de Barueri, eu e a artista Daniele Celucci, estamos produzindo uma obra que envolve gravura e envolve QR Codes. E esses QR Codes, eles levam a uma imagem, a um vídeo, a uma música relacionada à imagem que está sendo apresentada lá. Então, ao mesmo tempo, nós estamos colocando uma coisa analógica, né, um processo manual de gravação e, ao mesmo tempo, uma coisa tecnológica. Então, acho que a arte hoje tem muito a se permear por isso. Seguindo, então, eu acho que devíamos falar sobre a performance e o que eu também acho que não só a performance, mas a arte efêmera, porque hoje a gente já tem coisa demais. Então, assim, eu acho que essa ideia de uma arte que vai durar 1000 anos, acho que hoje ela é meio ultrapassada. Então, e também eu acho que essas TikToks da vida talvez influenciem um pouco a questão da apresentação, da performance, da coisa corporal. Vocês veem assim também ou vocês veem de uma forma diferente? Pode ser você, Janes. O microfone está fechado, Janes. Desculpa. Tá bom. A questão da performance é uma arte, é uma poesia, às vezes é uma manifestação de qualquer coisa, mas é uma expressão livre. Hoje, com as redes sociais, a gente tem, de uma certa forma, isso também visível. Você falou bem, o TikTok, tudo, as pessoas, é uma performance ali também, né? Ela está vindo com força. Eu acho, gente, assim, que ela agrega, ela soma, é importante a performance. Em grandes eventos, a gente vê o papel dela, a poesia toda por trás dela. Então, acho interessante. Ela questiona, ela faz você questionar, você vê outros ângulos, vamos dizer assim, de uma narrativa, de um conceito. Acho interessante. Para mim, é inovador, na verdade. Pego assim, não é algo assim constante, é inovador, vamos dizer assim. Eu estou assim, ainda aprendendo, assimilando isso. Vânia? Então, eu falando da performance, eu gosto muito, porque eu vejo ela como uma presença, né? Uma presença junto, muitas vezes, junto àquela obra de arte tradicional, vamos dizer assim, né? E acho que também, assim, para os museus e galerias, isso tinha que ser mais presente, mais
acontecer mais nos museus e galerias. Eu aqui vejo muito pouca performance nos museus e galerias aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, principalmente, que é onde eu estou, né? Até porque eles ainda valorizam muito aquela arte tradicional e ficam ali, como é que se diz? Idolatrando aquela obra. Então, a performance vem junto dessa obra para desmistificar essa coisa da fetichização da obra em si, né? E moderniza, pega uma obra já de outras décadas, outros séculos, e faz uma performance e consegue ver essa releitura moderna, atualizada dessa obra que está ali no museu já há muitos e muitos anos. Então, eu acho isso muito interessante, né? E nós temos feito muito que, voltando à exposição do nosso coletivo, do Verve Coletivo, lá em Itaboraí, eu achei muito interessante a performance que a nossa artista Lírio Valente, que é do nosso coletivo, fez, exatamente isso que eu estou falando, junto, interagindo, né, com as nossas obras, com as nossas máscaras, com a obra orgânica. Então, ela fez uma performance interagindo com todas as obras que estavam na exposição e dá outra característica, dá outra visão, né? Outra forma de ver aquela obra que está ali estática, né? Achei muito interessante. Eu gosto muito da performance. Helena? Olha, eu assim queria só retomar uma coisa, né? Eu quero fazer uma defesa aqui das nossas novas e maravilhosas gerações, né? Porque os jovens acabam descobrindo novos caminhos. Então, eu fui contar aquela história minha da faculdade, quando eu entrei, que eu achava, ai, coitados. De repente, eu quero dizer que eles começaram todos a voar, especialmente porque eles estavam já trabalhando com as coisas digitais, né? Muitos, inclusive, foram trabalhar nos Estados Unidos, no Japão, né, com coisa de games, né, e coisas já ligadas realmente à arte digital voltada para a geração deles, né? E eu queria lembrar assim também que não apenas de coisas mecânicas e maquinários a arte se beneficiou, né, na questão que tu falasse inicialmente, dessa conexão entre arte e ciência, mas a gente tem que lembrar sempre das descobertas do Freud, o inconsciente, né? E no início do século passado, e até hoje ainda, tanto influenciam de uma forma ou de outra a arte, né? Influenciou o modernismo, o surrealismo, que eu amo tanto, né? O Dalí, maravilhoso, que eu sou bastante fã dele, enfim. Mas falando ainda nessa questão das conexões, né? E da performance, né? Eu assim eu acho que eu falei já na nossa outra live, né, na inicial, né, que eu volto a dizer para os nossos espectadores que assistam, se não assistiram, né? E eu acho que eu contei a história, a gente estudou isso bastante no tempo da Faculdade de Artes Visuais aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que foi o início dela nos anos 1970, e todos sabem que foi um momento de muitas experimentações na arte, experimentações sensoriais, né? Vide aí o Hélio Oiticica, a Lígia Clark e tantos outros, né, que trabalharam muito com essas explorações performáticas e sensoriais, né? E a performance, ela começa com o grupo Fluxus, que quem criou foi um alemão chamado Jorge Maciunas, que era radicado em Nova York, e deste grupo, um dos destaques, né, uma artista que fez parte bastante importante, eu considero até hoje, que foi a Yoko Ono, né? Então, eles faziam performances nas ruas, nos lugares, e ali surgiu, então, essa ideia que eu concordo com a Vânia. Eu acho que aqui no nosso meio já tivemos, Vânia, momentos de bastante criatividade com performances aqui, especialmente na década de 70, início da década de 1980, né, do século passado, a gente estava às vezes num bar, assim, e entrava um grupo e fazia uma performance e ia embora. Mas hoje o que acontece? Ela é um dos enfoques da arte importante, dentro dessa visão, vamos dizer, de conexão e de exploração da condição humana, porque a performance, na verdade, ela faz com que o artista utilize o próprio corpo como um artefato, como um instrumento, né, para desafiar convenções. Então, é um instrumento político e comunicativo, né, como acho que foi a Vânia, não sei, a Janes que mencionou a nossa colega Lírio, né, aqui do grupo Verve, que faz performances bastante significativas, né?
e isso, então, acaba rompendo, né, com a passividade do público. E é uma forma, assim, também de conectar arte e vida e de quebrar preconceitos, né, de quebrar convicções, né, porque tira o espectador de um lugar e coloca ele num outro, né, assim, o que vai acontecer, né? É uma coisa tão fora do espaço, do tempo, que a pessoa não sabe como é que vai terminar aquilo. É uma coisa estimulante nesse sentido de te tirar de uma zona de conforto. E eu acho que é disso que nós estamos falando com a arte atual, nos retirarmos a todos, em todos os lugares, da nossa zona de conforto, para que a gente possa se unir e, através, né, de tantos conhecimentos, tantas culturas, tantas filosofias diferenciadas, tirar aquilo que pode ser um caminho novo para nós nesse planeta complexo, difícil, com uma vida, né, muito, vamos dizer assim, muito caótica, né? Então, eu vejo a performance nesse sentido, de tirar o espectador de um lugar e colocar no outro, o artista usando o seu corpo como a sua tela, né, como o seu suporte, para quebrar preconceitos, quebrar paradigmas e criar, então, uma nova consciência, uma nova maneira de pensar, estimulando a criatividade de cada um. Eu vejo isso. Não, eu gosto muito da sua visão. Eu concordo plenamente com o que você falou. Assim, eu acho que realmente nos anos 70, 80, a performance tinha uma outra conotação. Ela era é, muito mais política e também uma busca pela sensorialidade. Então, assim, a Lígia Clark, o Hélio de Sica, realmente são exemplos muito bons disso. Então, a gente vê isso. Hoje, nós temos uma arte de performance mais provocativa e buscando, justamente como você falou, essa arte de conexão. Não só provocar, não só mais a questão política, que a política sempre vai existir. Não, mas os anos 70 era extremamente provocativa, E Delia. arte e política Era andam juntas. extremamente provocativa. A performance, ela nasce provocativa e ela Sim, mantém exatamente. esse DNA de provocação. Sim, Claro que as questões hoje são outras, né? A questão hoje exatamente. é outra, né? Mas a provocação, ela está ali contida, né? Na minha visão, né? Tu me desculpa Não, eu eu discordar, né? Mas acho que isso faz parte também para a gente, inclusive, evoluir no debate, assim, né? E eu é, acho que a provocação é o DNA da performance, na minha visão, né? O que se discutiu também muito, até vou deixar isso aqui lançado, é que aí o que acontece, né, Vânia? A questão do registro dessas performances, né? Como fazer com que elas se perpetuem, porque elas são efêmeras, né? E é a questão da fotografia e da filmagem. Então, o que havia de discussão acadêmica, né? Pena que as nossas acadêmicas do grupo não estão aqui, poderemos ouvi-las em outro momento, né? A Carla Fátio e a Milene Tonelotto, né? Que são as nossas acadêmicas, mas eu falo como uma aluna aplicada, que fui, né, uma estudante eterna. E eu acho assim que o que foi, acho não, o que era comentado no tempo ali na academia é que o que seria a fotografia e os vídeos de performances instantâneas seriam prolongamentos dessa performance ou seriam outras formas de arte, né? Essa é uma questão. é uma boa pergunta. Fica um próximo encontro. Então, vamos seguir então para não perder o nosso tempo. Uma outra tendência que foi apontada pelo Lucas Albuquerque é a de projetos site específicos, grandes projetos, que aqui no Brasil eu não vejo tanto. Eu vejo mais isso até por demanda de capital, questões econômicas, mas que realmente você tem artistas fazendo obras monumentais, e isso é uma tendência, mas eu acho que isso já é uma tendência que elas, aqui no Brasil, a meu ver, isso é a minha opinião, claramente, porque aqui no Brasil eu vejo isso nas instalações, justamente pela questão econômica de captar recursos para fazer grande obra. Não é que não existam artistas com capacidade de fazer sites específicos enormes, coisas grandiosas. Não, claramente nós temos artistas com essa capacidade, mas o que nós vemos hoje é que assim
Travou, Deri. Caiu a internet do Deri, né? É. Enquanto a gente aguarda ele, a gente poderia, né, falando a respeito, vamos deixar que ele fale a respeito desses projetos site-specific, né? Eu realmente não tenho um aprofundamento nesse tema ainda, vou me debruçar nele, né? Mas acho que essa questão da arte, a tecnologia, enfim, criando novos caminhos, é uma coisa que, de alguma forma, todos nós estamos sendo afetados por isso, né? Porque hoje já não há mais, mesmo, por exemplo, a Ijanes, né? A Ijanes que pinta lindamente, mas as tuas pesquisas, onde é que tu faz, né? Como é que tu trabalha? Geralmente a gente parte não apenas da imaginação, mas também, né, da própria da fotografia, né? De algum filme que a gente viu. Então, de alguma forma, né, Beri, enquanto a gente aguardava voltar aqui, a gente estava falando, né, dessa Caiu relação. completamente a conexão. Sim, faz parte isso também, né? Pois É assim que é, né? São as conexões e daqui a pouco caem as conexões e voltam as conexões. Exatamente. E a gente estava falando exatamente aí desses registros, né, que são as fotografias, os vídeos que a gente, de alguma forma, acaba usando, mesmo que a nossa técnica artística seja ainda artesanal, manual, a gente acaba se utilizando de uma forma ou de outra da tecnologia, porque a gente ou usa uma fotografia como referência, ou de um filme que a gente também tem como referência, né? Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Mas, por favor, retoma o que tu falava sobre sites específicos. Eu não tenho esse conhecimento. Então, essa é a minha opinião sobre os projetos de site específico que realmente existem, mas que eu não vejo muito na arte brasileira, na arte latina, de uma forma geral, mas eu vejo muito as instalações. Vocês veem essa conexão entre instalação e sites específicos? Temos em Inhotim, que é um grande museu a céu aberto, que tem realmente obras monumentais, que assim, é o maior da América Latina, um dos maiores do mundo, um dos mais importantes, mas é um outro tipo de aproximação da arte. Como vocês veem isso? Temos o Pernambuco também, né? Aquele usina, eu esqueci o nome agora. Brenan, Fernando Brenan. Ele já é bem antigo, né? E assim foi muito ainda é, né? Muito vanguardista, né? O que ele fez, o legado que ele deixou. E eu, de novo, eu tomando a palavra, né, gente? Eu falei, por favor, né, me cortem aí, porque sabe como é, né? Jornalista de formação, não falta assunto. Eu tive a oportunidade agora, né? Faz 2 semanas atrás, eu estava em Inhotim, né? Foi assim, é a segunda vez que eu vou. Eu tive uma parte da minha vida que eu morei lá em Minas, né, enfim, e tenho sempre prazer em rever, né, que lá existe essa valorização da arte e tem galerias novas, e ali, então, é uma experiência inteira, integral, né, da obra de cada artista que é destacado, né, porque tu entra ali, tem uma galeria dele, ali, então tu sente ali o clima de cada um dos artistas. Dessa vez eu fui daquela japonesa, como é o nome dela? Agora eu não vou lembrar o nome, gente. Desculpem aí se vocês se lembrarem. Koyama. Daqui a pouco eu pego o nome dela aqui rapidinho. Mais uma vez fui visitar o Tunga, né? Eu acho assim a galeria maravilhosa que tem a do Tunga, que é uma experiência integral mesmo do trabalho do Tunga, né? Tu entra lá dentro e tu participa das histórias, né? Porque ele é todo cheio de histórias, né, Jane? Como eram as bordadeiras, faziam fuxiqueiras, né? As fuxiqueiras, né? Que é uma arte linda, né? Que é maravilhosa. E eu queria até que tu falasse um pouquinho, né? A gente está falando de Inhotim, falando tanta coisa. Queria que tu falasse um pouquinho da arte no Maranhão, Janes. O que tu vês aí, assim, essa arte têxtil vamos dizer assim, o viés da arte mais valorizado? Nós temos, não é valorizado, mas é muito comum, vamos dizer assim. Você vê o bordado sendo passado, as coxas de retalhos sendo construídas, tem a questão também dos birros, né? Nós temos essa questão das rendas, do crochê. Então, quer dizer, isso tudo é arte, a renda aqui é muito forte. Então, no Nordeste, na verdade, a renda é forte. Então, a gente percebe que é uma arte, vamos dizer assim, que ainda não está chegando lá.
porque é uma coisa de passado de vó, é secular, tá entendendo? É cultural, tem uma história. Então, é interessante. Quanto à instalação que o Deri estava falando, eu quero dizer uma coisa assim. Eu acho as instalações maravilhosas. Uma, porque ela consegue fazer com que a gente tenha percepção maior assim, daquela arte toda. Então, a gente percebe que, às vezes, chega num lugar que só é instalação. E você sai dali com concepções novas, inovadoras, quer dizer, muda o seu olhar, lhe tira, daí faz você questionar, você... Então, é bem interessante. Eu acho enriquecedor as instalações, no geral. Tá? E é isso. Assim, deixa eu falar uma coisa que eu não falei e eu gostaria de falar. No Maranhão, nós temos, você falou de arte, nós temos muita arte do coco, das quebradeiras de coco. Então, muita coisa, muita anel, colares, então, muita bijuteria, biojoia, que a gente chama de biojoias, né? Oriunda do coco. E aqui as quebradeiras de coco têm associações, são mulheres maravilhosas que vivem, né, desse trabalho árduo também, desvalorizado também, e formam peças belíssimas. Assim, eu acho uma obra de arte, enfim. Mas, então, nós temos muito isso, essa vivência com essas comunidades nativas. E essas quebradeiras que vivem, às vezes, em assentamentos, né? E algumas, eu tenho aqui perto da cidade de Beatriz, um quilombolazinho perto, só que é no outro estado, no Tocantins. Então, a gente também tem essa coisa, elas vivem muito do coco babaçu, né, que estou falando, dos babaçuais, que é a madeira, vamos dizer assim, a vegetação típica daqui. Na verdade, nós temos um dos maiores sites específicos do mundo, que é a Serra da Capivara, né? Fica aí perto de você, no Piauí. Já está sendo estudado há anos e até hoje se descobre coisas maravilhosas. Fala um pouquinho sobre ela, Deri, assim, vocês que têm essa vivência aí, o que tem assim, na Serra da Capivara que a torna um dos maiores sites específicos que existe? Então, nós temos a arte primitiva, né, rupestre, que já foram descobertas com mais de 15 mil anos, então cada dia se descobre novas coisas e é uma infinidade de desenhos. Imagens. Assim, uma coisa que, sabe, você fica absolutamente chocado. Eu não tive o prazer de ir lá pessoalmente, mas eu procuro me aprofundar. Cada vez que alguém vai lá, eu fico perguntando, aí como é e como se faz. Então, assim, você vê que as narrativas, por exemplo, isso eu aprendi agora recentemente, que as narrativas contadas na arte rupestre de lá, elas são diferentes das que tem na Europa, da África. Então, assim, você tem um outro tipo de... Lá você tem como se tivessem narrativas mesmo, contando historinhas. Então, você tem a mesma figura personagem em diferentes posições. É diferente, por exemplo, da Espanha, da França, lá, né? Aquelas cavernas de lá, que normalmente são figuras estáticas. Na Serra da Capivara, você tem figuras que se mexem. Então, você tem uma infinidade movimento. de movimentos. É bom, é uma inovação em termos de arte. Uma inovação. Não se percebia na arte europeia. Fica exatamente a Serra da Fica Capivara? no Piauí. No Piauí. Sabe, nós aqui, né, Vânia, temos também um site específico importante. Então, lembrando, volta e meia descobrem uma ossada de dinossauro no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês acompanham isso. Tem, inclusive, um departamento de pesquisas aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O meu professor, inclusive, que foi de escultura, né, no Instituto de Artes da URG, ele é um dos que trabalha e ele remonta em 3D no computador. Olha aí, mais uma vez vem o passado e o futuro se juntando, né, pela digitalização. Ele coloca movimentos, ele faz em 3D as figuras dos dinossauros, como é que eles se mexem, como é que eles, né, andam, enfim, e é muito interessante. Então, isso também pode ser considerado um site específico? Pode? Pode, mas assim, o que eu acho que isso tem mais a ver com uma instalação, né? Porque o site específico é um local que precisa a pessoa acessar para ter essa visibilidade. Por exemplo, no caso, a gente, aproveitando o gancho, falar, então,
das obras que a gente vai apresentar em Barueri, que boa parte delas são instalações. Tem uma obra que está sendo construída agora, que se chama Burnout, que é justamente sobre essa questão da sociedade cansada, uma sociedade que vive. Então, nós apresentaremos vários elementos que contarão um pouco dessa história, do que é viver o burnout. Então, nesse sentido, acho que hoje a gente tem essa ideia de instalação para contar uma história de uma forma mais complexa, não simplesmente uma pintura bidimensional ou uma escultura que fica estática. Hoje a gente tem a possibilidade de fazer essas... em várias camadas. Exatamente. É bom a gente só... Daqui a pouquinho a gente É. já vai encerrar, né? Que tu vai encerrar. Eu só queria, então, lembrar, né, o pessoal, a gente vai ter certamente aqui encontros falando a respeito dessa nossa exposição que vai acontecer em Barueri no mês de março, do Espaço Rui Otaki, lá, né? Ali próximo à região de Alphaville, né? Que é um espaço cultural enorme, tem teatro, né? Tem vários andares, inclusive, e nós, então, temos a honra de estarmos expondo lá a partir de março com um projeto que foi, né, aceito, foi assinado e tudo, que é o nosso grupo Verve Coletivo, né? E então nós estamos partindo para mais essa imensa, enorme aventura, com muita disposição, muita garra, né, gente? Claro, e nos fez esse convite, estendeu o convite a nós do Verve. Então, só para a gente concluir, eu acho que assim, e a geração Z? Como vocês veem? Como você vê esses novos artistas? Você vê artistas aí agora de trabalhos muito bons, principalmente eu vejo aqui no Rio artistas periféricos de 20 anos, 22 anos, trabalhando, fazendo obras maravilhosas. E aí, o que vocês pensam sobre eles? É o futuro da gente como arte? Eu acho assim que eles têm que lidar com o mundo, né? Que estamos deixando para eles, né? Então a gente fica feliz assim de ver que eles estão assim numa busca, né? De uma ressignificação do mundo atual, que é isso que eu vejo, né? Então existe da maneira que eles enxergam o mundo uma valorização assim de uma beleza, de uma poesia, como, né? Segue, vamos dizer, esse DNA artístico de, assim, vamos dizer, buscar, né, na beleza, na poesia, na arte, uma força política ou forças políticas capazes de gerar mudanças no mundo, né? E eles estão fazendo isso, né? Porque eles estão buscando aquilo que é novo, né? Aquela história de pegar uma coisinha do passado e levar para o futuro. Eles estão fazendo isso, né? Então, eles estão procurando aquelas vozes que não eram ouvidas, eles estão buscando as vozes das mulheres, né? Estão buscando as vozes dos negros, dos indígenas, daquelas outras etnias que nunca foram contempladas pelo viés, vamos dizer, europeu, né? Inicial ali, aquele fluxo, né? Ali inicial da história da arte. Eles estão ampliando, né? Infograficamente, vamos usar essa palavra, né? Para trazer tudo que há de humano e que pode significar transformação. Essas coisas que a Jane fala lá do Maranhão, do Norte, né? Trazer esses fazeres, né? Manuais, esses conhecimentos, essa cultura, eu acho que eles estão fazendo isso. Na minha visão, né? Estão buscando essa maneira de viver, valorizando isso. E eles têm um novo enfoque da arte. Eles valorizam a arte como investimento. Eles têm prazer nisso, né? O que eu vejo... Eu acho importante também a gente colocar que estão usando através de várias formas, vamos dizer assim, da arte. Através do grafite, através da música, do hip hop, sabe? Então, eu acho que eles não estão focados só em uma técnica, em um tipo de arte. É um leque, né? Então, isso é muito bonito e importante, porque eles conseguem conversar com todas as classes, com todas as, né, camadas da sociedade, através, seja da música, seja do grafite, da pintura, enfim, né? Eu acho que essa geração já vem também para transformar, né? Maravilha. O que eu acho legal nessa geração, na visão deles, é que eles são muito mais livres do que nós, principalmente no quesito de acumular coisas. Eles são mais soltos, eles são mais tranquilos, e até a questão também do preconceito.
eles são livres também disso. Então, ele traz isso para a arte. Então, eu acho essa geração, a questão de essa consciência que a gente às vezes fala da questão ambiental, do mundo, do planeta, Sim. eu acho que eles têm essa consciência muito mais elevada do que a nossa geração, tá entendendo? Sim. Então, eles trazem isso para a arte, e mistura tudo. O respeito está com isso, a gente percebe, sabe? O preconceito, o combate, e a inserção dessas minorias na arte. Então, veio para enriquecer. Eu acho que eles estão pensando, eles estão certos, eles são melhores, vamos dizer assim, em termos de... A gente tem, enfim, são melhores nesse quesito de liberdade, de preconceito. Então, flui melhor a arte com eles, com certeza. Que bom. Então é isso, pessoal. Acho que já falamos bastante. Espero que tenham todos gostado das nossas falas. Fizemos realmente de coração para trazer um pouco de alegria, de questionamento, talvez, de provocação. E na semana que vem estaremos aqui de novo. Então sigam o Verve Coletivo, assistam os episódios do Surto Criativo. Estamos aí. Obrigado, Lena. Obrigado, Vânia e Janes. Obrigado a vocês que nos assistiram. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Grande Até a abraço, próxima. Tchau. Obrigada.